Fala galera do Mundo na Bola, mais um problema para o estádio do Flamengo. Na verdade, não é um problema novo. Trata-se da questão da Naturgy, a antiga SEG, a operadora fornecedora de gás na cidade do Rio de Janeiro, que ainda opera dentro do terreno. No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre mais um problema que apareceu relacionado à questão do gás. Você que já acompanha o canal, você já tinha visto a gente falar sobre isso aqui. Nós falamos sobre isso diversas vezes, não só aqui, mas em outros canais que nós visitamos. Hoje nós vamos contar mais um detalhe. Antes da gente começar, eu peço para que você deixe seu like, você se inscreva no canal e você marque o sininho de notificação. Antes de eu soltar a vinheta, vou fazer mais um comentário. O desenvolvimento do estádio do Flamengo é essencialmente um processo imobiliário, um processo de encontrar um terreno, adquirir o terreno, desenvolver os projetos, aprovar os projetos, uma concorrência de construção, a construção e a entrega. É um processo imobiliário. No processo imobiliário, há milhões, literalmente milhões de itens a serem verificados. E o nome do jogo é minimização de riscos. Todos esses itens são classificados de acordo com o risco e o impacto que eles podem trazer para esse projeto imobiliário. Esse processo de minimizar o risco trata-se do mapeamento dos riscos, avaliação do impacto e ter um plano de ação para que esses riscos não, de fato, não impactem o projeto. De fato, quando nós apontamos os riscos deste projeto aqui no canal, não era uma questão contra a diretoria atual, nunca foi. Era simplesmente alertar para possíveis problemas que possam aparecer. Nesse processo imobiliário, há diversos riscos que são mapeáveis, riscos que a gente consegue encontrar, que a gente consegue localizar antes da obra começar, antes mesmo da compra do terreno. E há itens que a gente simplesmente não pode saber, que acontecem. São problemas inerentes, são riscos que não são mapeáveis do negócio. Hoje nós vamos falar de um risco que era mapeável, que era sabido, que foi informado aqui no canal. E hoje nós vamos falar também das possíveis soluções e o tamanho do impacto. Eu vou soltar nossa vinheta de abertura e a gente explica para você novamente todos esses detalhes relacionados com a operação de gás que está dentro do terreno que foi comprado pelo Flamengo, onde será o seu estádio. Vou soltar a vinheta. Bom, você pode, eu tenho certeza que você já deixou o like, você já se inscreveu no canal, você pode patrocinar esse vídeo fazendo um pix aqui pra gente, mundonabolapix@gmail, ou você pode patrocinar de outra maneira visitando a nossa loja, lojamundonabola.com.br. Bom, o que acontece? Dentro do terreno do Flamengo, há uma parcela ocupada pela empresa Naturgy, antiga SEG, que é a empresa distribuidora de gás na cidade do Rio de Janeiro, tá? Então lá, eles estão lá operando dentro do terreno. Nós vamos explicar essa história com detalhes. Nós estamos gravando esse vídeo por causa deste documento. Esse documento está circulando agora, eu recebi um pouco mais cedo. É um documento da Secretaria de Estado de Energia, Economia do Mar, falando sobre a questão da desapropriação e a operação do terreno. Então, é um documento, não é um documento definitivo, mas é mais um documento que comprova o problema da Naturgy operando dentro do terreno. Diz o documento, decide de forma incidental e por unanimidade que a desapropriação promovida pelo município do Rio de Janeiro não tem o condão de alterar a propriedade dos bens afetos à concessão, os quais permanecem e deverão permanecer na posse da concessionária até o término da vigência do respectivo contrato de concessão, acolhendo as ponderações e conclusões esposadas no parecer, aí, etc, etc, etc. Isso diz, essencialmente, eh, que o contrato, mas aí você pode perguntar: "Mas como assim o contrato?" Exatamente, a Naturgy opera no terreno e tem um contrato, Tá aí, ó. E a gente sabe desse contrato porque a gente já tinha visto o documento do antigo proprietário do terreno, o Fundo de Investimento Imobiliário, e nesse contrato diz claramente em todas as letras: segundo o contrato firmado entre a CCPar, que é a empresa da prefeitura, da cidade do Rio de Janeiro, para fomentar as parcerias público-privadas. Segundo o contrato firmado entre a CCPar e a SEG, atual Naturgy, o prazo de término da concessão foi estipulado para o dia 21 de julho de 2027. Até aí tudo bem, poderia fazer parte desse processo aí, enquanto o Flamengo desenvolvia os projetos, antes do início da obra, eles ocupavam o terreno, mas tem um outro detalhe: ficando automaticamente prorrogado
na hipótese de dilação de prazos de vigência do contrato de concessão de serviços públicos celebrados em 21 de julho de 1997, entre a arrendatária e o Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, enquanto a Naturgy estiver oferecendo ser a empresa responsável pela distribuição de gás no Rio, esse contrato é automaticamente renovável. De acordo com o parágrafo 1º do contrato, os direitos da arrendatária são garantidos, ainda que ocorra a venda do terreno pela CCPAR. Ou seja, a gente sabia que haveria essa questão que deveria ser negociada, que o Flamengo deveria ser negociado, e nós falamos aqui no canal antes da compra do terreno, que esse pepino estaria ali para ser resolvido. Outra coisa importante é o seguinte: a Naturgy está operando, e o Flamengo sabia disso. Além desse documento do fundo, o Flamengo sabia da operação por algumas razões. Esta parte, a foto não, a foto foi uma imagem que nós tiramos de um vídeo feito pelo Gabriel Reis, o paparazzo. Ele nos concedeu essa imagem, obrigado mais uma vez ao Gabriel. E nós estamos aqui tirando uma parte, esse texto que fala da operação e etc., é um texto da perícia que foi utilizada na desapropriação do terreno. Então, diz o documento que o Flamengo tem posse. O Flamengo tinha posse porque está anexo ao edital de desapropriação. Trata-se de um terreno plano, edificado e dotado de infraestrutura. O imóvel remanescente da desapropriação para implantação do terminal Gentileza abriga construções e estruturas destinadas ao sistema de distribuição de gás. Parte das edificações existentes, aquelas que distribuem ao longo da Rua São Cristóvão, se encontram operantes, apresentando padrão construtivo mediano e estando em conservação regular. Está aqui a data, 27 de julho deste ano. Ou seja, o Flamengo sabia da operação. Tá? E aí tem mais documentos, inclusive, nesse processo da avaliação judicial, mostrando as fotos ali do local de operação, falando das características do terreno, das medidas, tudo isso o Flamengo sabia, era sabido. E essas informações são públicas. Bom, e tem uma segunda parte nessa história. Essas imagens que vocês estão vendo são as imagens do terreno, obviamente, e essa imagem aqui no topo, tá? No lado direito, esta imagem aqui, fala desse processo de entrega da SEG à prefeitura não, ao proprietário, de desocupação dos espaços. Então, essa área que está marcada aqui, na imagem de baixo, é uma área que já deveria ter sido entregue, desapropriada, mas ainda está ocupada, ainda tem algum resquício de operação, tá? E aqui, na Rua São Cristóvão, nesta área de aproximadamente 13 mil metros quadrados, está a operação de distribuição de gás e que deve permanecer. Todo o resto deve ser desocupado. Talvez seja isso que talvez tenha sido essa questão que o prefeito tenha se referido quando disse que seria responsabilidade da prefeitura limpar o terreno. Há mais imagens aqui que vieram da perícia judicial mostrando as áreas que estão operantes ainda no terreno, que são ocupadas pela Naturgy antiga SEG. Bom, finalmente tem uma outra questão. Bom, esse documento aqui, esse documento no lado esquerdo, esse aqui, esses dois documentos, é um documento, é uma peça jurídica feita pela Caixa Econômica Federal falando da área de ocupação e falando o quanto custaria, da importância disso. E eles dizem que durante a perícia judicial, poucas imagens foram incluídas da área operante do terreno, a área que é ocupada pela SEG. Abre aspas para o documento. Os registros constantes do relatório fotográfico utilizado para embasar o processo administrativo instaurado, o decreto expropriatório, buscou locais onde, de fato, a Naturgy não mais atua e que são áreas mencionadas como em processo de devolução, porque, de fato, a Naturgy está desocupando aquela área, mas que se restringe a uma pequena e ínfima parcela do imóvel de cerca de 12 mil metros quadrados. Além disso, foram feitas fotos desconsiderando os laboratórios do Inmetro, IPEM, etc, etc, etc. Continua o documento agora nesta parte aqui. Pontua-se que, segundo a informação da representante da Naturgy, no dia da citada vistoria deflagrada autonomamente pelo perito, a desmobilização dessa estrutura, que é essencial para a população do Rio de Janeiro, demandaria pelo menos 24 meses de obra e um custo de aproximadamente 250 milhões de reais, que deveriam ser investidos pela concessionária.
Esse investimento, inclusive, depende da autorização do poder concedente e da agência regulatória, visto que o reembolso dos valores advém do aumento de tarifa de usuários, ou seja, não vai rolar, né? Essa conta não vai cair para a Naturgy, porque isso seria repassado ao consumidor. E, finalmente, aqui em cima, nós temos um documento que é um documento, a parte do documento do edital eh, de desapropriação. Nesse edital, disse claramente, em todas as letras, o seguinte: que o custo de desapropriação será do Flamengo, ou seja, do vencedor do leilão. Está lá escrito com todas as letras. O interessado deverá se responsabilizar por eventuais remanejamentos de rede de gás que se encontram no terreno. Isso vai contra, mais ou menos contra, o que disse o prefeito. O prefeito, nessa época que foi comentado, saiu essa notícia. A gente já tinha falado aqui no canal, mas saiu essa notícia nos meios de comunicação. O prefeito veio a público, junto com o deputado Pedro Paulo, e disse o seguinte: estão me fazendo defender o Flamengo mais do que eu gostaria. Que fique claro que esse não é o custo de transferência e quando ela acontecer será de responsabilidade da Prefeitura do Rio, que sabe que essa estrutura não pode estar em uma área que já vem recebendo tantos edifícios residenciais. Está em nosso plano há tempos. O Flamengo terá o seu estádio novo ali no gasômetro com toda a qualidade e segurança que a região exige e merece. Ponto final. Isso disse o prefeito, isso se contrapõe, né, com o que diz o documento assinado pelo Flamengo quando venceu o edital, dizendo que será responsabilidade do Flamengo o remanejamento de redes de gás que se encontram no terreno. O prefeito não está falando exatamente nessa questão do remanejamento, né? Enfim, é, é, vai ter um problema. A gente sabe ali que haverá um problema sério a ser resolvido. Não é uma coisa simples. E aí tem uma questão importante, tá? É uma outra questão secundária, que também é uma discussão que precisa ser feita. Ali no terreno, havia uma operação de gás, o gasômetro, né, por muitos anos, e a operação nesse local causou uma poluição no subsolo. O subsolo está contaminado, a gente sabe que está contaminado. A solução que o Flamengo encontrou para resolver esse problema será não utilizar o subsolo e fazer o que a gente chama de envelopamento, ou seja, criar uma grande barreira de concreto para isolar a contaminação para o resto do estádio. É absolutamente seguro, normal e aprovável, tá? A questão é, se precisar haver o remanejamento, desculpem, se precisar haver o remanejamento dessa estrutura, se essa estrutura precisar ser remanejada, eh, vai ter que mexer no subsolo, e mexendo no subsolo, essa proposta de envelopamento talvez seja comprometida. Ou seja, tem uma questão ali mais complexa do que simplesmente, eh, remover o gás e pagar. Bom, e aí, Fabrício? E aí a gente volta para o começo desse vídeo. Esse era um problema que era sabido, deveria ser sabido, ou pelo menos a gente imagina que fosse. Ou seja, sendo um problema, um risco que já tinha sido mapeado, já deve haver uma solução. Se não houver, a solução não é tão complicada. É sentar com a Naturgy e fazer um processo de negociação. A prefeitura tem interesse que essa área saia dali. Me parece haver um problema, inclusive, com o residencial, portanto, vai haver um problema com o estádio. Você não pode simplesmente separar aquela área e construir o estádio, porque é uma distribuição de gás, talvez seja perigoso. O prefeito quer tirar aquela área dali. Ou seja, as partes têm interesse em fazer isso. Pelo menos duas partes têm interesse. A Naturgy também não deve ter problema em querer, em bloquear isso, por simples isso. Enfim, a questão é preciso sentar e negociar. Negociar quer dizer aumento de custo. O Flamengo vai ter que pagar. Não tem negociação. O Flamengo não vai sentar na mesa para negociar com o poder de negociação do seu lado. Vai sentar olhando para o lado mais fraco, é o lado que vai ter que bancar isso. Este custo ainda não tinha sido mapeado. Quanto será? Não dá para saber. A Caixa Econômica fala em 250 milhões de reais. A imprensa falou em algo em torno de 100 milhões de reais. É uma quantidade muito grande de dinheiro que não havia sido planejado originalmente. Não consta ali nos estudos. A gente sabia. Além disso, tem o problema do timing. Quanto tempo vai demorar esse processo? Fabrício, você deve me perguntar. Pô, isso vai atrapalhar o projeto? Vai. Isso vai inviabilizar o projeto? Não. Esse é um problema razoavelmente simples, um problema que tem solução. Esse é um problema mapeável, como a gente havia mapeado aqui no canal. Haverá outros problemas que a gente não sabe, que são impossíveis de mapear, como a gente disse no começo do vídeo. Parece que vai haver solução, desde que seja encarado como problema e não colocado de lado tentando se esconder.
O nome do jogo é minimização de risco, é minimizar os riscos, é entender e tomar todas as ações necessárias para que aquele risco não ocorra, não se torne impacto. Nunca foi uma questão pessoal contra a diretoria do clube. O nome do jogo aqui, quando você minimiza os riscos, é preservar o Flamengo. O Flamengo é mais importante do que a diretoria que está lá, seja ela qual for, tá? Não há motivo de grande preocupação, assim mais o impacto financeiro e talvez de tempo que precise ser considerado. E não se esqueça, haverá outros impactos. Estamos dizendo aqui categoricamente, haverá outros grandes impactos que podem atrasar o projeto, que podem aumentar o custo. Acontecerá. Estando de fora do projeto, a gente não consegue daqui mapear todos. A gente fala daqueles que nós temos condição de fazê-lo, que são informações públicas, mas há outros que a gente não conseguirá. Só quem está à frente do projeto que tem essa possibilidade. Talvez você não tenha gostado, da informação que veio nesse vídeo, mas eu espero que você tenha gostado da qualidade do nosso trabalho. Portanto, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e considere a possibilidade de apoiar o nosso trabalho. Você pode fazer um Pix aqui pra gente, você pode visitar a nossa loja, você pode fazer o Pix usando aqui o QR Code também. Você ajuda o canal. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e deixe seu like. A gente se vê por aqui no Mundo na Bola. Um grande abraço.